Depois de estar aqui falando mais de 20 minutos com o Patrick, ele falou: pelo amor de Deus, deixa eu ligar a câmera para você gravar isso daí. Porque eu fiquei me perguntando, a gente colocou o nome do encontro, né? Encontro da Consciência, porque de verdade essa era a busca que sempre fez sentido para mim. De ficar me questionando, nossa, por que eu nasci nessa família? Por que eu vim de onde eu vim? Enfim. E nessa jornada de ir de encontro ao que é essa consciência, quando a gente fala expandir a consciência, curar, né, essa cura interior, eu vejo isso como um movimento da gente desconstruir a ideia errada que a gente tem daquilo que nós somos em essência. E assim, as pontas ficam muito soltas quando a gente está nessa jornada de autoconhecimento. Pelo menos para mim foi assim, né? Eu estou sempre aqui compartilhando aquilo que faz sentido ou fez sentido para mim. E eu vou percebendo que na medida que a gente vai dando os passos dentro dessa jornada, as informações, as ferramentas, elas vêm chegando pra gente. E pode ser que você esteja aí no início desse despertar, né? E para mim, o que é o início do despertar? É o momento que você começa a questionar tudo aquilo que você está fazendo. Eu falo que dentro da jornada de autoconhecimento a gente tem passos simples. Primeiro a gente começa a se observar, depois a gente começa a questionar tudo. E quando a gente começa a questionar tudo, é como se a gente abrisse a lupa do Google na nossa mente, sabe? E perguntasse assim, abrisse o espaço e a mente começa a fazer o searching. Quando você começa a fazer perguntas, ao invés de simplesmente acatar aquilo que vem para você e você toma aquilo como verdade, mas por que eu como de garfo e faca? Né? Tem uma resposta para isso, mas esse não é o vídeo. Tudo aquilo que vai sendo colocado pra gente no determinado momento, você começa a ficar tão desconfortável internamente, aí é a cura interior, as coisas ficam tão sem sentido pra gente, que de verdade você precisa ou começar a caminhar na direção de se liberar dessa dor, desse vazio, dessa confusão interna, ou então você fica ali vivendo a vida de sofrimento que inevitavelmente ela vai gerar, que inevitavelmente vai acontecer. Eu lembrei, né, de um livro que faz parte da minha jornada, que eu já li e reli algumas vezes, todos os livros, que é o livro de Telos, e eu abri e falei assim, deixa eu procurar aqui, abri bem na página, né, que pergunta assim, que ele fala, né, antes de você desejar elevar a consciência, você pode fazer algumas perguntas como, né, o que significa elevar a minha consciência? Por que alguém desejaria fazer isso? O que acontece quando a gente eleva a nossa consciência? Como que isso afeta a minha vida atual? E para mim as buscas por respostas sempre tinham que ter uma conexão com a minha vida prática, com a minha vida diária, porque essa frase, gente, me marcou muito e ela é muito certa, eu repito ela muito nas minhas conversas, nas aulas com os alunos. Saber e não sentir é como não saber. Você sabe que a paz e que as respostas estão dentro de você, mas você não sente isso. Não, a paz está aqui, eu vou buscar, essas respostas estão aqui. Tá bom, a minha mente já entendeu isso, mas eu quero sentir como que eu rompo essa barreira, essa ignorância. Da mente chega o conhecimento e a gente rompe ela através do conhecimento. Eu tô lendo aqui, né, que na medida que eu vou curando as minhas emoções, esse amor, essa sensação de plenitude, ela vai se abrindo de uma forma natural dentro da gente, porque a gente vai se abrindo para conectar com essa consciência superior. Tá, eu acho que se há uns 10, 8 anos atrás, de repente, se eu ouvisse essa frase, eu ia até poder entender um pouquinho dela, mas eu não sentia. E eu levei muitos anos até começar a perceber de verdade até sentido na vida. Não no nível intelectual, porque eu sempre entendi as coisas muito rápido, mas como que eu rompo essa barreira? E assim, de verdade, a única forma que eu descobri, que pelo menos para mim faz sentido, é a aplicação na própria medicina da vida. Porque um monte de conceito na nossa mente, com frases e cantos e aquilo, e aí você acha que você vai sentar e vai fazer uma meditação que vai resolver toda aquela confusão da briga que você teve com a sua mãe. Nossa, isso não vai acontecer. Você vai melhorar a relação com a sua mãe
Não é por uma luz que vai descer e vocês ficaram em paz, não. Nesse mundo material aqui, a gente sempre vai precisar da nossa ação. Então a gente vai melhorar a nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, ou seja, a pessoa que a gente precisa melhorar a nossa relação, a gente vai curar essa relação, se relacionando com essa pessoa. E para isso, dentro da jornada de autoconhecimento, dentro das ferramentas que são apresentadas para a gente tem a oportunidade de ganhar habilidades que vão construir uma relação harmônica, uma relação saudável, uma relação entre seres divinos, uma relação entre consciências divinas. Então, se eu tenho consciência, eu estou ciente, eu vou olhar para aquela pessoa para além do personagem que ela representa na minha vida. Antes de ser minha mãe, ele é um ser que está aqui tentando ser feliz e se sentir em paz. Antes dela ser aquela colega de trabalho, ela é uma pessoa que está aqui vivendo os próprios BOs, os próprios problemas dela, e eu estou aqui me relacionando com ela e de alguma forma a gente está se curando junto, porque a forma como eu reajo, a forma como ela reage, e se a gente passar a agir? E agir é muito diferente de você entrar num estereótipo que falaram pra gente, né? Uma pessoa boa, uma pessoa espiritualizada, é aquela que abaixa a cabeça, que fala amém, enfim. Por aí a gente vai encontrar um monte de receita pronta de como a gente deveria ser, quando na verdade, se a gente ficar olhando para as formas diferentes de como as pessoas ao nosso redor estão vivendo, provavelmente a gente vai encontrar muita frustração no nosso caminhar, na nossa jornada, porque o nosso caminho é único. Então, qual é o termômetro, né, que eu passei a aplicar dentro de tantas ferramentas que continuam sendo apresentadas para mim? Eu acho que cada passo que a gente vai dando, a nossa compreensão vai mudando, e a linguagem com que essa energia divina vai falando com a gente, ela vai sendo refinada, ela vai mudando de acordo com o nosso momento. Então pode ser que a gente ouça uma coisa hoje que faça muito sentido pra gente, que a gente sinta lá no fundo do nosso coração, que a nossa alma deu um berro assim, falando, é isso! E a mesma frase que uma outra pessoa estava do seu lado ouviu, aquilo não fez sentido nenhum, porque a nossa jornada é única. Então, isso que eu tô falando aqui pra vocês, não precisa fazer sentido pra vocês. E por muito tempo, eu não botei a cara aqui. E apesar de ser super incentivada pelos meus alunos, pelos meus amigos, pelas pessoas que estão próximas de mim, nossa, você tem que falar isso para as pessoas ouvirem. Eu falei, não, tem que ouvir quem tá aqui, né? Mas eu sinto que faz parte, né, do meu processo interno também, me liberar e compartilhar aquilo que eu senti assim que fez diferença para mim, me colocando nesse lugar com essa missão de, a partir da minha vivência, daquilo que faz sentido para mim, pode ser que de repente faça sentido para você também. E se fizer sentido, legal, absorve, observa, experimenta aplicar. Se não fizer sentido, tudo bem, não fez, passou, tá tudo certo. Então, dentro desse lugar, né, de você viver as experiências, você expandir a sua consciência, para mim, para esse corpinho avatar aqui nesse momento que está tentando ganhar essa compreensão, é a gente aprender a seguir os passos da nossa jornada sem ficar extremamente focado com o resultado das coisas que a gente faz. E uma das coisas que eu li no terceiro livro daqui de Telos e que bugou a minha mente era me liberar de todas as expectativas e julgamentos. Falei, uau, que exercício difícil, porque a gente tem sempre uma opinião sobre alguma coisa. A nossa mente sempre classifica as coisas como certo, como errado, como o melhor caminho e o pior caminho. Como que eu me libero desses julgamentos e expectativas? Então, fica aqui, inclusive, uma dica, a série Telos, para ler. Mas experimentem esse exercício. Como viver, se relacionar com as pessoas através de uma consciência mais ampla, mais expandida, me relacionando com todas as pessoas, com todos os seres, sem expectativas de como eles deveriam agir ou de como eles deveriam se comportar ou ser, e principalmente liberando a mente
dos julgamentos, de todas as opiniões que você tem sobre aquilo que você está vendo. Esse é um grande exercício. Se vocês curtirem, a gente fala mais sobre eles no próximo vídeo.